Olá, este é o quadro Noivazila, onde trazemos relatos de noivas que perderam a cabeça por conta de seus casamentos. Se gosta deste conteúdo, não se esqueça de curtir e se inscrever. Minha melhor amiga me convidou para ser sua dama de honra em 2018 para seu casamento que ocorrerá em 2020, e me disse que eu não tinha permissão para fazer minha mudança por 2 anos completos e ainda me revelou como gay para minha mãe. Apertem os cintos, senhoras e senhores. Esta é longa, mas boa. É sobre Joyce, a maior noivazila que já conheci. Então, Joyce e eu fomos melhores amigas por 10 anos, ela era a irmã que eu nunca tive, e ela veio de uma vida familiar muito ruim, então ela se juntou extraoficialmente à minha família, até mesmo passando alguns natais comigo na casa da minha mãe. Nos conhecemos no meu trabalho, na época do ensino médio, quando eu tinha 17 anos, e ela era a nova contratada. Nós nos demos bem imediatamente, e ela me ofereceu um Starbucks e imediatamente recusou minha oferta de reembolsá-la. Parece bobagem, mas foi assim que uma amizade incrível começou. Ela nunca foi uma pessoa particularmente madura ou emocionalmente inteligente, mas sempre foi muito autoconsciente. Eu nunca precisei ficar na ponta dos pés para avisá-la quando ela precisava dar um passo para trás antes de irritar alguém. Meu bordão para ela era: pense em como você vai olhar para trás, para essa interação daqui a alguns anos, e não diga nada do que se arrependerá. Você não quer dar a ninguém a satisfação de ser o vilão, faça com que eles se sintam envergonhados pela forma como trataram você e por perceberem que você nunca mordeu a isca. Em 10 anos, de alguma forma, nunca tivemos um desentendimento, e talvez seja por isso que nunca previu o que aconteceria. No ano passado, Joyce e seu noivo engravidaram depois de vários meses de tentativas e todos ficaram em êxtase. Ela imediatamente me pediu para ser madrinha e não havia palavras para expressar o quanto fiquei emocionada. Fiz muito por eles durante a gravidez, mas eles sempre ficaram muito gratos e eu não poderia estar mais feliz em fazer isso. Planejei toda a revelação do gênero, planejamos o chá de bebê dela juntos e o mais especial, ela me pediu para ser a fotógrafa da sala de parto quando o bebê nascesse. Foi sem dúvida a experiência mais linda da minha vida e nunca estive tão orgulhosa de alguém. Ela era uma guerreira e o bebê era perfeito em todos os sentidos. Vamos chamar de R. Pouco antes do nascimento de R, eu tinha uma viagem planejada, antes mesmo de ela estar grávida, e minha data de retorno era para apenas alguns dias antes da data prevista para o parto. Foi basicamente 50% de chance, eu poderia estar lá ou não. Ela foi muito compreensiva e eu voltei no tempo, como você pode ver, mas durante essa viagem, porém, ganhei algum tempo, distância e perspectiva de minha vida que não sabia que precisava. Eu estava em um relacionamento de mais de 2 anos com um homem maravilhoso que me comprou um anel de noivado, mas o tempo que passamos separados me fez perceber que realmente não deveríamos nos casar. Ele é uma ótima pessoa, e eu gostaria de pensar que sou uma ótima pessoa, e percebi que o principal que nos mantinha juntos era o fato de que éramos pessoas decentes que se importavam um com o outro. Esse não é de longe o pior problema que você pode ter em um relacionamento, mas também não alimentará mais de 50 anos de um casamento feliz. Decidi encerrar as coisas ao retornar. Durante a viagem, minha mãe estava lidando com a morte iminente de seu pai, e nós duas estávamos em situações terríveis. Tivemos uma briga estúpida, mas terrível, onde ela disse algumas coisas bem desagradáveis. Então, além de perder meu relacionamento amoroso, eu também estava lutando contra a perda de um relacionamento parental. Você pode ler o outro post para detalhes de como isso aconteceu, mas neste post vou deixar por isso mesmo. Eu estava uma bagunça absoluta. Eu estava 13 quilos abaixo do peso, minhas costelas estavam bem visíveis, era uma época sombria. Joyce também passou por momentos sombrios, como todos nós, e durante esses momentos criamos o hábito de ficar juntas, quer ela morasse a 4 horas de distância ou na mesma rua. Fui à casa dela, poucos dias antes do parto, e praticamente dormi o tempo todo por 15 horas seguidas por uma desincronose, então isso teve mais a ver com isso do que com a depressão. Eventualmente, voltei para casa depois de alguns dias, ela deu à luz, as coisas estavam bem. Depois de alguns meses, ela e o noivo começam a pensar no casamento. Eles escolheram uma data no início de 2020, ela já havia me pedido para ser sua madrinha de honra antes da gravidez, mas agora a emoção estava a todo vapor. Porém, havia algo mais em pleno andamento: depressão pós-parto.
Ela estava lidando com isso tão bem quanto qualquer um poderia perguntar, não negava que isso estava acontecendo, mas definitivamente estava afetando as interações com ela e mudando a forma como eu sentia que deveria abordá-la porque as coisas estavam muito mais complicadas e voláteis. Embora eu estivesse preocupada e estivesse de olho nela e em seu bem-estar, ela estava mais ou menos fazendo um ótimo trabalho, e o casamento deu a ela algo feliz em que se concentrar, o que considero realmente útil. Ela escolheu um casamento no Havaí, e começamos a planejar, analisar os locais e fazer planilhas. Nessa época, minha mãe me enviou alguns presentes para o bebê após o nascimento, e ela me mandou uma mensagem dizendo que queria respeitar a briga que minha mãe e eu estávamos tendo, mas ela também não queria ser rude e não reconhecer os presentes. Ela perguntou se eu me importaria se ela ligasse para ela ou se a visse pessoalmente. Minhas palavras exatas foram: eu absolutamente não me importo, ela é minha mãe, vamos consertar as coisas, então não preciso pedir a todos na minha vida para destruir seu relacionamento com ela. Tudo o que peço é que você faça isso sobre vocês duas, e não me mencionem de jeito nenhum. E ela é sorrateira e manipuladora, então, por favor, deixe qualquer menção que ela possa fazer em olha, eu realmente não quero me envolver, mas espero que vocês resolvam as coisas logo. Ela imediatamente concordou e enfatizou que é claro que ela nunca cruzaria essa linha, obviamente, vocês sabem onde isso vai dar. Os meses passam, de abril a julho, e nesse período ainda não tive notícias da minha mãe. Eu decidi neste momento que não há nada que me prenda à área, nem paz, nem relacionamentos, estou pronta para um novo começo. Faço planos de me mudar nos próximos 12 meses. Eu não queria ser impulsiva e tinha uma casa que precisava alugar, então a decisão mais inteligente parecia ser ir devagar e levar meu tempo. Além disso, eu não queria apenas me mudar, queria fazer um mochilão por um longo período ao redor do mundo. Eu tinha um plano e trabalhei para começar a colocá-lo em ação no ano seguinte. Nessa época, também comecei a namorar alguém casualmente, só que era uma mulher chamada Rose, e isso foi uma grande mudança na minha vida. Eu sempre soube que era bissexual, então essa parte de mim não era nova ou desconfortável para mim, mas eu nunca tinha namorado uma mulher. Ela estava se mudando no final do ano para uma mudança de trabalho programada, então realmente funcionou perfeitamente que nossas expectativas fossem completamente casuais. Agora, enquanto converso com Joyce sobre o planejamento do casamento, menciono algo sobre voar para o casamento dela e como me pergunto onde estarei nesse momento. Ela sabe sobre a mudança, eu contei a ela sobre isso, mas a reação dela é: espere, isso é depois do casamento, certo? Estou confusa e respondo: não, o casamento é só daqui a 2 anos. Ela está claramente esgotada, então mudo de assunto e prosseguimos com outras discussões. Alguns dias depois, ela me envia uma longa mensagem dizendo que queria ser sensível porque sabe que estou passando por um momento difícil, mas basicamente pergunta como espero ser dama de honra se nem moro na cidade. E que esta questão estava realmente a incomodando e era a principal razão pela qual ela não havia me pedido formalmente para ser sua madrinha de honra. Como eu poderia ajudar a planejar o casamento de tão longe? Estou totalmente confusa, porque primeiro, eu não sabia que havia um pedido formal, e tinha certeza de que já estava fechada como madrinha, e tinha sido, eu sabia que ela estava apenas voltando atrás. Apenas respondi que muitas melhores amigas são damas de honra uma das outras enquanto moram em lugares diferentes, e eu realmente não acho que isso terá muito impacto no planejamento. Além disso, o casamento é no Havaí, então, todo mundo, inclusive você, está planejando à distância. Eu não mencionei isso, e em vez disso disse que respeitaria qualquer escolha que ela achasse melhor e que estava muito animada para vê-la se casar, não importava quais fossem os títulos. Perguntei explicitamente se ela esperava que eu suspendesse minha vida por 2 anos, empregos, mudanças e tudo. Ela basicamente disse que se eu quiser ser sua dama de honra, então sim. Ela pergunta se irei de avião para o casamento no início de 2020 para a despedida de solteira. Eu digo a ela, claro. Eu não perderia isso por nada no mundo. Ela então diz, não, a despedida de solteira será em Las Vegas, no verão de 2019. Eu não tinha ouvido nada disso e estou tentando ser delicada, mas tento colocar isso em perspectiva para ela e dizer com toda a verdade, Joyce, mesmo que eu não me mude, eu não poderia pagar 2 férias separadas com 6 meses de intervalo.
mesmo se eu morasse aqui, eu realmente não me vejo fazendo esses dois planos, mas eu prometo a você, eu não perderia seu casamento por nada no mundo e eu ajudarei a planejar absolutamente qualquer coisa, mesmo que eu não possa comparecer pessoalmente. Ela se irrita e me pergunta qual era o sentido de ter uma dama de honra que não poderia nem comparecer a nenhum evento de casamento, como seu chá de noivado e sua despedida de solteira. Estou surpresa porque para mim, a questão é que ela é minha melhor amiga e eu sou a madrinha de seu filho e nós nos amamos. Eu respondo que a amo, ficaria honrado em ser sua dama de honra. Não importa o que ela decidisse, eu ajudaria em qualquer coisa que ela precisasse, mas se ela quisesse convidar outra pessoa, então seria o casamento dela e eu respeitaria isso e não haveria ressentimentos. Ela me mandou uma mensagem alguns dias depois dizendo que pediu a prima para ser sua dama de honra e me enviou uma mensagem efusiva dizendo que sabia que seria melhor para mim, já que eu tinha tantas coisas acontecendo, então não precisava me preocupar com qualquer coisa e eu poderia simplesmente me divertir. Honestamente, meus sentimentos ficaram bastante feridos, mas não achei que fosse uma decisão irracional e disse a ela que estava tudo bem com isso. Acho que você pode ficar magoada com uma decisão da qual nem necessariamente discorda, então apenas disse a ela que não se preocupasse e fiquei feliz por ela estar se sentindo melhor com tudo. Certo dia, ela posta uma foto no Facebook de que ela e o noivo fugiram. Ela conta que eles ainda estão planejando o casamento, mas foi apenas uma decisão legal para facilitar a vida, tendo acabado de ter um filho e comprado uma casa. Concordo totalmente com essa decisão, mas honestamente fiquei chocado por não apenas não ter sido convidada para ser testemunha, mas por ela nem ter compartilhado comigo que eles estavam fazendo isso e descobri através do Facebook. Antes que eu possa enviar qualquer mensagem para ela, ela me manda uma mensagem literalmente assim: vi sua mãe hoje. Só queria que você soubesse. Estou fodidamente atordoada. Quer dizer, eu disse a ela que estava tudo bem, e estava tudo bem. Mas isso foi há mais de 3 meses, então eu senti que um aviso antes de realmente acontecer teria sido a coisa mais respeitosa a se fazer, e então este texto foi tão rude. E todo mundo tem seus estilos normais de mensagens de texto e esse não era o dela, era totalmente rude. Demorei muito para pensar em como responder a isso, queria mandar RS, sinto muito em ouvir isso, mas não queria parecer sarcástica e apenas senti que as coisas estavam tão tensas que eu queria escolher minhas próximas palavras com muito cuidado. Quer dizer, eu realmente queria enviar, que porra é essa, mas isso seria nuclear, o que eu não tinha vontade de fazer. A conversa vai. Isso é interessante. Ela, por quê? Isso foi apenas uma resposta genérica, haha. Quase mandei uma mensagem de, sinto muito em ouvir isso, mas não queria ser cruel. Não se preocupe, espero que vocês tenham se divertido. Ela, bem, achei que não era grande coisa. Não é, obrigado por me enviar uma mensagem. Ela, sim. 5 minutos depois ela manda, estou literalmente copiando e colando. Ela, ei, você pode me fazer um favor enorme? Quando minha velha melhor amiga voltar à Terra, aquela que conheci, confiei e respeitei durante a última década, dê a ela um memorando de amor para alcançá-la. Obrigado. Cara, não quero brigar, mas não poderia ser mais desnecessário. Acabo ligando para ela porque vejo que enviar mensagens de texto vai piorar as coisas. Ela é muito mais gentil ao telefone e descubro que ela convidou minha mãe para comemorar sua fuga. Isso é apenas torcer tantas facas diferentes em tantas feridas diferentes. Estou tentando tanto me controlar e não dizer nada de que acabarei me arrependendo. Ela então começa a me dizer que preciso ligar para minha mãe. Se você ler aquele outro post, verá que liguei para minha mãe 3 vezes ao longo de semanas, e ela estava ignorando todas elas e nem me ligou meu aniversário. Eu realmente não estava disposta a receber mais rejeição de meus próprios pais. E me explicando o quão triste a situação estava deixando minha mãe, e se eu tivesse estado lá apenas para vê-la eu entenderia o quão quebrada ela estava com toda a situação. Espera. O que? Porque elas teriam discutido isso de alguma forma. Esse foi meu único pedido ou condição para ela poder ver minha mãe. Eu imediatamente a paro e pergunto isso. Ela, bem, ela só queria saber como você estava aí. Então ela pode me ligar, Joyce. Ela pode me ligar, porra. Ela,
Ela acha que você não quer falar com ela. Joyce, escute, não preciso explicar meu relacionamento com minha mãe para você. Isso é uma besteira, ela brincou com você como eu disse que faria, ela sabe que eu liguei, eu sei disso porque eu sei quem disse a ela que eu estava ligando e perguntei se ela consideraria me ligar no meu aniversário. Ela disse que sim e não ligou, já faz mais de um mês, ela não está ligando. Cara, você não estava lá, ela está tão triste. Ela está triste por não poder ter seu bolo e comê-lo também, por me tratar tão mal que não estou rastejando por sua atenção. Ela é uma pessoa disfuncional que tem problemas de relacionamento com todos os humanos em sua vida, incluindo os 2 filhos. Eu sei que ela está muito triste, Joyce, mas ela precisa resolver sua merda e você precisa ficar fora disso. Joyce continua protestando quando tem uma compreensão horrível. Você não contou a ela sobre Rose, não é? Longo silêncio. Bem, eu não sabia que era segredo. Eu finalmente perdi o controle. Absolutamente perdi o controle. Não é um segredo, qualquer pessoa de quem sou próximo sabe. Meu pai sabe sobre Rose, meus colegas de trabalho sabem sobre Rose, pessoas que se preocupam comigo e são uma parte real da minha vida conhecem Rose. Minha mãe não é uma dessas pessoas, e eu disse explicitamente a ela para não me mencionar se ela visse minha mãe. Primeiro estou gritando com ela, depois estou chorando. Quero dizer, isso se deve ao fato de eu estar literalmente no ponto mais baixo da minha vida. Nunca me senti mais traída, violada, isolada e simplesmente mais baixa do que a sujeira. Ela imediatamente percebe exatamente o quanto ela estragou tudo e começa a tentar consertar, e eu apenas digo a ela que não posso lidar com ela agora e que tenho que ir. Fiquei sentada no chão da minha garagem chorando por horas. Agora vou dizer a você, todos que a conhecem e eu, concordamos, sem sombra de dúvida, que embora ela não tenha parado para considerar exatamente o quanto ela estava cruzando os limites quando fez o truque com minha mãe. Ela pretendia ser tão profundamente maliciosa quanto realmente foi, ela fez o que fez porque queria discutir comigo por causa do casamento. Não foi um acidente, eu sei que em algum nível ela queria ferrar com minha mágoa, ela apenas se arrependeu imediatamente e tentou se convencer de que não foi intencional. Tínhamos planos para ela vir naquela tarde e eu mandei uma mensagem dizendo que preciso de algum espaço e não estou com vontade de conversar ou ver ninguém. Alguns dias depois ela diz que também precisa de espaço, então vai me desfazer da amizade em todas as redes sociais? Quem faz isso? Quem lida com amizades fazendo isso? Acho que foi porque sua vida, perfeita, nas redes sociais é mais real para ela do que sua vida estressante que incluía depressão pós-parto e aceitar o quanto ela ofendeu sua melhor amiga, mas tanto faz. Estou apenas especulando. Algumas semanas depois, ela me enviou uma mensagem e disse: estive pensando nela recentemente e ela queria ver se poderíamos nos dar bem. E eu mandei a ela uma longa mensagem dizendo que nossa amizade nunca, não foi boa, para mim, mas suas ações foram tão fora de linha e inaceitáveis e eu nunca recebi uma explicação ou um verdadeiro pedido de desculpas. Não além de ela gritar, sinto muito. Sinto muito. Sinto muito, naquele dia, quando eu disse a ela que precisava desligar o telefone enquanto hiperventilava. Ela me manda de volta uma mensagem contundente que diz ter escrito naquele dia. Diz todo tipo de coisas, sobre como eu fui uma amiga horrível, uma dama de honra horrível. Um dos erros que ela cita foi o fim de semana em que fiquei com ela imediatamente após o rompimento e como você dormiu o tempo todo e mal falou comigo, e todo tipo de porcaria se agarrando a qualquer detalhe. Nem me lembro com o que respondi, mas foi isso. Ela me disse que eu estava com algumas roupas dela e para colocá-las no correio e me bloqueou de tudo. Bem, minha não namorada Rose e eu ficamos sérias demais para permanecermos casuais, e decidi que, em vez de mochilar sem rumo, me mudaria com ela e foi o que fiz. Eu tinha alguns sapatos de Joyce que não queria enviar pelo correio porque seriam muito caros, então coloquei-os em uma sacola e os deixei na casa dos pais do marido dela. Só quero deixar claro que eles são os donos do negócio e eu nunca teria deixado itens pessoais em um escritório corporativo ou algo assim. Isso foi mais de 5 meses depois da nossa luta, então enviei uma carta para avisar. Agradeci a ela por todos os anos de amizade e disse que, embora lamentasse que as coisas terminassem como terminaram, quando relembrasse nosso tempo juntas, só me sentiria grata pelos bons momentos.
Eu disse a ela que sempre teria um lugar em meu coração para sua pequena família e estava orgulhosa de quão longe ela havia chegado em todos os nossos anos de conhecimento uma da outra e eu sabia que ela seria uma mãe incrível. Expliquei por que não havia enviado fisicamente os pertences a ela, mas que era importante para mim que eles fossem devolvidos. Terminei informando a ela que havia me mudado conforme planejado, então se ela tivesse algo meu para não se preocupar com isso, guarde, doe ou jogue fora, apenas não deixe cair na minha antiga casa porque eu não estou lá. Desejei-lhe boa sorte. Ponto final. Ou assim pensei. Naquela noite eu ganhei um Vemo, um maldito Vemo dela, porque foi a única rede social em que ela não me bloqueou. Ela me manda $6 e diz: há 10 anos comprei um café que deu início a uma linda amizade. Aqui estão mais $6 para comprar outro, porque essa é a última merda que você verá de mim. Boa viagem, onde quer que você tenha ido. Poucos minutos depois recebo mais 99 centavos e diz: fique longe da minha família. Eu literalmente nunca consigo contar essa parte da história sem rir, honestamente, estou rindo agora. Então aí está a minha história sobre a pior Bridezilla que já encontrei pessoalmente. Até hoje, se surgir alguma coisa que nos lembre de Joyce, minha namorada diz baixinho, talvez você pudesse enviar uma mensagem para ela e conseguir mais alguns dólares. E você? O que achou deste relato? Deixe a sua opinião nos comentários e se inscreva para mais.